João capítulo 8, versículo de número 31, a Bíblia ela vai nos dizer: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Coloca a sua Bíblia no banco e coloca a mão no teu coração. Vou fazer um minuto de oração. Querido Deus, pedimos, Pai, neste momento que o Senhor venha nos ajudar a entender, a compreender a Tua palavra. Senhor Jesus, que nós venhamos ter o discernimento, Pai, que a Tua palavra venha falar conosco nessa noite, para que nós venhamos a cada dia, Senhor, nos consertar, para cada dia, Senhor, nós venhamos nos libertar através da Tua santa palavra. Meu Deus, que a luz do Espírito Santo venha iluminar, Senhor, nesta noite, e que a Tua palavra, ela venha transformar vidas, em nome de Jesus, amém? Pode ser sentado, glorificando, exaltando o santo nome de Deus. Deus, ele é tão fiel, igreja, que Deus, ele colocou algo no meu coração do nada, que a minha esposa sabe, o pai, que eu sou uma pessoa tímida, mas Deus, quando ele faz e a timidez cai por terra. Deus, ele colocou no meu coração abrir um canal no YouTube. Fui lá, abri um canal no YouTube. Objetivo que? Alcançar vidas. A palavra de Deus, alcançar vidas. E Deus, ele tem se cumprido a promessa, que em menos de uma semana tem alcançado vidas. Pessoas que através de um vídeo vieram aqui na igreja. Pessoas que através de um vídeo foram tocadas pela presença de Deus. Mas algo que me tocou é o que? Não é somente no altar para a gente anunciar o reino de Deus. Tem tantos lugares para a gente anunciar, evangelizando, através de um vídeo, através de uma pregação, tem tantas e tantas coisas para a gente anunciar o reino de Deus. Deus, ele tem chamado os seus discípulos. Deus chamou 12 discípulos. Quantos discípulos? Quantos? Deus chamou 12 discípulos. Deus, ele chamou pelo nome, porque ele conhece a vida de cada discípulo. Ele conhece a vida de cada um. A Bíblia, ela vai dizer que Jesus, chamando os seus discípulos, Jesus, ele falando e ensinando os seus discípulos a forma correta de seguir o Evangelho de Deus. Jesus, ele nos ensina que, seguindo ele, automaticamente a gente é para ser liberto. Eu me lembro o começo da minha caminhada, as coisas acontecendo e eu não entendendo. Deus me tirando da rodinha dos encarnecedores e eu não entendendo. Deus me purificando e eu não estava entendendo. Só que a Bíblia, ela nos ensina que o que? A gente não entende hoje, mas a gente irá entender somente amanhã. E hoje eu entendo o processo de Deus que eu passava há tempos atrás, que onde no começo da minha caminhada eu ia com meus amigos. No começo da caminhada tem muitos convites para te fazer de tudo, mas quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele te constrange. Eu me lembro que quando eu recebi o convite para ir numa festa, era uma lancheria, mas junto de uma festa. E antes de sair, estava eu lá junto.
E eu comecei a ficar mal. Eu comecei a ficar tão mal que eu não estava entendendo. Mas o que é isso que está acontecendo? E fui. Quando eu cheguei lá, comecei a ficar mal de novo. Eu tive que sair para a rua para pegar um ar. Mas quando eu saí para a rua para pegar um ar, o Espírito Santo falou em meu ouvido: saia daí. Quando eu fui para pegar um ar, falei ali com meus amigos: eu vou ali na rua pegar um ar. Nunca mais voltei. Cheguei em casa, me prostrei lá diante do Senhor, clamei, chorei, pedi perdão a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou para mim que não era para mim ir. E eu fui. Por isso que aconteceu aquilo. Aquela opressão. Eu estava me sentindo uma pessoa, parecia que eu estava doente, algo estranho. Mas Deus me tocou. E como eu não fui obediente pela segunda vez, Deus tocou de novo. Eu tive que ir para casa. Entendi uma coisa, o processo de Deus. Se você não está sendo tocado ainda pelo Espírito Santo, tome cuidado. Se você ainda está na luz, se você ainda está no verdadeiro caminho de Cristo, porque Cristo, Ele vai te constranger. Algo está para acontecer, Deus sabe lá na frente, por isso que Ele tira eu e você do caminho. O caminho está lá. O caminho tão pertinho para a gente chegar. Sabe o que a Bíblia nos ensina através de caminho? A Bíblia diz no povo de Israel. Estava tão pertinho para chegar. O Senhor, Ele falou assim: não vai por esse caminho, mas faz toda a volta para chegar até o destino. Aí muitos não entendem o processo de Deus. Por que eu tenho que passar por tudo isso até chegar lá? Mas discípulo que é discípulo tem que entender o processo. Aleluia. Tem que entender, porque não é fácil. Não é fácil. A Bíblia diz uma coisa, que lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34, a Bíblia, ela diz exatamente que Deus, Ele não veio trazer paz, mas sim a espada. A espada é para dividir. E eu estava estudando, querendo entender o que era essa divisão. A divisão que Jesus estava ensinando na palavra era o quê? Dividir a esposa, dividir filho com o pai, dividir a nora com o genro. A Bíblia diz. Sabe por quê? Porque muitos amam a sua esposa. E Jesus, Ele veio para dividir isso daí. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês me amam para amar eles depois. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos ensina para o quê? Jesus falando para os discípulos como é para ser andar na presença dele. Ei, deixa a parentela e vem me seguir. Não coloque em primeiro lugar o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, teus filhos, não, mas coloca ele. Para a gente ser um verdadeiro discípulo, a gente tem que colocar Cristo na frente. Cristo acima de todas as coisas. Discípulo é assim. E se for preciso, ele deixa a parentela para seguir o reino de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que hoje, se a gente for juntar 50 irmãos, tu vê, é poucos que fazem, é raro que fazem isso. Poucos que deixam que a sua vontade, o conformismo, para seguir o reino do céu. Jesus, Ele é tão incrível com nós, que aquilo que Jesus, Ele tinha programado
amado, Jesus já tinha planejado a vida dos discípulos, ensinando eles a autoridade que Jesus colocou na mão dos discípulos. Jesus falou: eu te dou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Dependente da situação, não se covarde. Irmãos, nós temos que botar uma coisa na nossa cabeça: nós somos discípulos de Jesus. A Bíblia ela vai nos ensinar que em nome de Jesus a gente consegue todas as coisas. Ah, mas irmão, eu não tenho o dom disso, eu não tenho o dom de expulsar, eu não tenho o dom. Para, irmão. Chegou. A Bíblia foi decretada que Deus ele deu autoridade para os discípulos. Somente aquele que não é discípulo acha que não consegue. Nessa noite eu e você temos que nos examinar. Nós somos discípulos ou não somos discípulos? A gente vai botar a cara no Evangelho ou não vamos botar a cara no Evangelho? É ou não é? Vai ou não vai? Jesus nos ensinou, se ensina ou não, ou tu entra ou tu sai. Meio termo não serve para nada. Esse dia eu estava falando aqui para minha esposa sobre o quente e o frio. O frio não é uma igreja morta, não é uma igreja morta. Não, a gente tem que entender o processo do quente e do frio. O quente, quando bate o fogaréu, aquela coisa toda, a graça de Deus manifestada. Glória a Deus. O frio, quando a gente vê tudo quieto, é porque Deus ele quer falar em silêncio. Quando não está quente, a gente não quer uma água geladinha, não é bom, não é gostoso. Glória a Deus. É a mesma coisa o Evangelho de Deus. É por isso que Jesus diz que o meio termo não serve para nada. Senão ele ia falar que o frio não serve para nada, o quente não serve para nada. Isso daí é processos de Deus que eu e você temos que entender. Às vezes Deus ele quer falar somente com uma pessoa em silêncio, e muitos não entendem. Sabe? Os discípulos não entendem que Deus ele quer falar em silêncio. Aí faz de tudo para querer descer a graça de Deus. Faz de tudo, quer clamar, quer buscar, quer se entregar, quer dar lugar na terra, mas ainda a graça não. Sabe aquele fogo do Espírito Santo nada ainda? Porque Deus quer falar em silêncio. É processos que o que? Discípulo de Deus tem que entender. A Bíblia nos ensina que o que? Jesus chamou. Jesus não mandou ninguém chamar os discípulos, não, Jesus chamou. Ei, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, Mateus, vem, João. Jesus chamou, deu autoridade, vai e faz. Mas eu quero uma coisa só: falar que o reino de Deus está voltando, falar do meu evangelho a toda criatura. Irmãos, entende uma coisa, que eu posso ser presbítero, Rafael pode ser evangelista, Helenita pode ser missionária. A única coisa que vai diferenciar de nós é o cargo, é a responsabilidade. Mas uma coisa que serve para os três é pregar o evangelho de Deus. Esse é o chamado de todos os discípulos: pregar o evangelho a toda criatura. Jesus ele nos ensina isso daí. E ele veio e falou que não seria fácil. Jesus ele falou: ei, por causa do meu nome, muitos vão te odiar. Por causa do meu nome, muitos vão se levantar contra ti. Por
causa do meu nome vai ter muitos levantes, vai ter muitas calúnias. Por causa do nome de Jesus, muitos foram mortos. Jesus, ele avisou, Jesus, ele falou. É por isso que muitos estão perdidos dentro do ministério, porque não leram a Bíblia e não entendem que o processo de Deus é isso. Ele falou e muitos não abrem para ouvir a voz de Deus. Aí muitos ficam naquela, por que eu estou passando pela calúnia? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa prova? Sendo que Deus já tinha falado aos seus discípulos. Sendo que Deus já tinha decretado para os seus discípulos o que era para ser feito. O próprio Jesus se levantaram contra ele, ele foi açoitado, chamaram ele de Beelzebu. Imagina se para ele foi difícil. Nós não somos nada. Olha os discípulos lá, um morreu de cabeça para baixo, outro igual Jesus, o outro estava assim, outro foi aqui, arrancou a cabeça. Imagina, olha quantas mortes eram. Olha como eram as mortes antigamente. E hoje, uma notinha só, eu vou sair da igreja. Mas vou chamar o Rafael de lá. Rafael, não dá mais, eu vou sair da igreja. Não dá. Isso a gente nem pode se comparar com luta. Isso a gente nem pode se comparar com luta, com prova. Não. Lutas e prova é algo tremendo, é algo forte, é algo impossível para mim e para você. Isso daí é coisa possível que eu e você temos que resolver com o nosso irmão, a Bíblia diz. Sabe, às vezes a gente está lá, de joelho, Deus, ó isso, aquilo, ó Deus. Deus, ele é especialista em causas impossíveis. O que é possível, Deus está olhando e falando assim, ei, isso daí tu pode fazer. Sabe qual é o problema dos discípulos da geração de hoje? Coloca tudo no Deus. Coloca tudo na minha... Deus, resolve para mim, Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. O ministério está uma luta, E aí, Deus? Sendo que Deus falou assim, eu mandei vocês marchar, por que estão parados? Deus falou para os discípulos, Deus falou para os vasos, Deus falou lá para o povo de Israel. Marcha. Parado a gente não consegue nada. Mas se a gente marchar, a gente vai conseguir. Mesmo a gente caminhando somente 1 metro hoje, amanhã nós vamos caminhar mais 2. E o irmão que está vendo, estou caminhando 2 metros, aquele ali está se movimentando, eu vou me movimentar com ele. Porque a Bíblia ela vai nos dizer que nós somos o sal da terra, nós somos a diferença, nós somos a luz que o Espírito Santo habita em nós. Não deixa o inimigo apagar aquilo que está aceso na tua vida. Não deixa. Persevera, continua, valoriza aquilo que Deus colocou em teu coração. Imagina como é que era antigamente. Eu acho que era fácil antigamente. Olha, eu vou te contar uma história aqui, Os garotos lá de Israel, com 6 anos de idade, escute, para te ver o quanto hoje, a geração de hoje, não busca, não faz nada. É tão pouco. Os garotos do tempo de Jesus naquela época, o tempo de Nicodemos, com 6 anos de idade, até 10 anos, eles tinham que saber estudar, entender e decorar o Pentateuco, o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 10 anos de idade eles tinham que decorar. Aí a Bíblia sempre nos ensina que é a palavra de Deus. Eu e você precisamos da palavra de Deus. Quem é que se fez verbo? Jesus.
precisa da palavra. A palavra, o que é a palavra? É o próprio Deus falando com nós. A gente vai, às vezes eu quero lá falar com minha esposa, com a irmã Helenita, sendo que Deus está aqui, ó. Eu quero falar contigo e tu não quer me ouvir. Meu Deus, aleluia. Aí os garotos de 6 a 10 anos eles tinham que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia na mente. Com 10 anos. E com 14 anos eles tinham que estar com toda a Bíblia decorada na cabeça. Tu sabe por quê? Porque naquela época era assim. Os garotos eles tinham que buscar. E o rabino, naquela época, ele via e olhava aquele que era mais semelhante, aquele que um dia iria tomar o seu lugar. Esse daí era valorizado. Esse daí eles pegavam para eles. Porque o rabino olhava assim, ó, e tem o mesmo pensamento que eu. Ele buscou, ele entende a Bíblia com 14 anos de idade, para o que lá na frente está no lugar do rabino. Era normal isso naquela época. Era normal essas coisas acontecer, era normal isso tudo acontecer. Nós temos que, ó, nos humilhar diante da presença de Deus. Nos humilhar, aceitar que eu e você somos discípulos. Nós temos que aceitar isso. Aceitar, sabe por quê? Valoriza isso. Valoriza o chamado que Deus te deu. Sabe por quê? Eu posso dizer na Bíblia. Olha o que Nicodemos falou para Jesus. Que Nicodemos, ele não entendia o que era nascer de novo. Nicodemos, mas como assim nascer de novo? Para seguir Jesus, eu e você temos que nascer de novo. Para seguir Jesus, eu e você temos que deixar as práticas lá no mar do esquecimento. Foi quando eu e você aceitamos Ele verdadeiramente. Verdadeiramente, quando eu e você aceitamos Jesus, aí a gente começa a ter olhos somente para Ele. Aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais. Aquilo que nos escravizava, não escraviza mais nós. Porque para o mundo nós somos loucos, sabe? Para o mundo nós somos loucos. Mas eu vou dizer algo que eu aprendi. Que quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu achava que eu estava livre. Eu achava que eu podia fazer de tudo. Eu achava que eu estava no controle das coisas. Eu ia onde eu quero, eu fazia o que eu queria e deu. Eu achava que eu tinha essa liberdade. Só que a Bíblia nos ensina que o quê? Aonde está o Espírito, a liberdade é o quê? Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a liberdade é nossa vida. A liberdade do quê? Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Vocês já viram aquela história? Eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Mas quando a gente aceita Jesus, verdadeiramente a gente consegue. Sem Jesus a gente fica aprisionado naquela situação. Eu estou falando de história de discípulos, eu estou falando de pessoas, geração do dia de hoje. O que é para ser um discípulo? Pessoas aprisionadas num pecado. Pessoas que já levam o pecado como um animal de estimação, como uma iniquidade, já se tomou. Porque vira rotina o pecado, pecado, pecado. E muitos ainda se acham discípulos de Jesus. Sendo que Jesus, ele falou, tem que nascer de novo. Tem que renunciar ao pecado. Tem que renunciar à prática. O mundo não pertence a nós. Por quê? Já és do maligno. E tudo aquilo que pertence ao mundo não provém de Deus. Tudo aquilo que a gente quer fazer que agrada ao mundo não vem de Deus. É tão simples os discípulos entenderem que o quê? Somente fazer a vontade do Pai.
Se a gente aceita verdadeiramente Jesus, a gente tem liberdade, a gente é livre. Há uma paz dentro do nosso coração, que sem Jesus a gente tem um vazio, achando que festa vai preencher, achando que eu vou beber ali até eu me enxugar, Deus vai passar, acorda no outro dia, Deus. No outro dia tu vai acordar, vai ser a mesma pessoa. Mas quando aceita Jesus, você é transformado, ou você é lapidado, ou você é levantado como uma serva e um servo de Deus. A Bíblia ela nos ensina que os discípulos, Jesus quando ele chamou, ele não chamou os santos. Não, ele veio para os pecadores. Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda a pregar. Jesus ele veio para os pecadores, onde Paulo diz que ele era o principal pecador, onde eu e você somos pecadores. Então nós temos que glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque ele veio por nós. Ele veio por nós. Ele nos chamou. E nós temos que valorizar isso, que é tão maravilhoso. Porque o mundo te julga, o único que não te julga é Jesus. O único que não te acusa é Jesus. E isso é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque isso é a graça de Deus. Onde o que o mundo não consegue dar, Jesus consegue dar. Onde o que o mundo tem tudo isso para dar para o ser humano, mas tudo isso é isso daqui. E Jesus, que tem só uma coisa, é desse tamanho. É a graça que eu e você precisamos. Só uma coisa ele tem para nós, a graça. Enquanto o mundo quer oferecer muitas coisas, muitas e muitas coisas. Posso dizer, quando lá, Satanás foi lá tentar Jesus. Tentou Jesus, mas temos que entender o processo. Tentou Jesus, eu te dou toda a riqueza, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Jesus, pula daí, porque a Bíblia diz que os anjos vão vir, não vão vir. Nós temos que começar a discernir e entender. Jesus transforma essas pedras em pães. Porque ele foi na fraqueza. Jesus, 40 dias, 40 noites, estava lá, sem botar algo na boca, sem botar um pão. Transforma as pedras em pão. Foi lá na fraqueza de Jesus. Foi lá na fraqueza, mas Jesus, cheio da graça e do Espírito Santo, Satanás bateu a retirada. Sabe o que Jesus ele quer de mim, de você? Que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Sabe por que muitos de nós não conseguem passar pelas tentações? Porque muitos de nós não estamos cheios do Espírito Santo. Por isso que vem as tentações, as provas, acaba caindo. Vem as lutas, as circunstâncias no casamento, na família, e acaba caindo. Por quê? Falta de busca. Falta de busca. Discípulo que é discípulo tem que se entregar para o reino do céu. Mas se entregar por quem? Por Jesus. O alvo, olhar somente para o alvo, não olhar para o lado esquerdo, não para o direito. Se eu olhar para os discípulos que aqui estão comigo, irmão Diogo, a Delza, a Jéssica, se eu olhar para eles, eu vou cair. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Todos nós temos uma fraqueza. Aí o que acontece? Jesus está aqui. Aí eu comecei a olhar para o irmão Diogo. Mas o irmão Diogo está fazendo coisa errada. Aí o irmão Diogo está isso. Aí o irmão Diogo está aquilo. Escuta uma coisa, igreja, que eu aprendi. Tu quer ter crescimento no Evangelho de Deus? Não olha o erro do teu irmão. Não olha o erro do teu irmão. Ele é discípulo, ele é como você, como eu. É a mesma coisa. Deus ele levantou cada um. É a mesma coisa. O único que é diferente de nós é Jesus. Nós somos iguais. Deus apenas deu algo a mais para cada um, conforme a capacidade. Uns foram levantados como mestres, outros como os profetas.
Cada um tem seu dom. Só que os discípulos, eles têm que entender que o quê? Para mim crescer não é com erro, mas sim com os acertos dos irmãos. Tem muitos irmãos aqui, tem pessoas que sabem, eu me espelho. Por quê? Porque eu vejo os acertos. É por isso que a cada dia a gente cresce no Evangelho de Deus. Por quê? Porque a gente olha o acerto do irmão. Se tu focar no erro, só vai para baixo. O discípulo só vai para baixo. Aí quando tu vai para baixo, aí tu dá abertura para o inimigo. Tu dá abertura para o inimigo fazer o que ele quer. O quê? Negar Jesus. Eu vou entregar Jesus pelas moedas. As coisas de Deus é tão séria que se eu e você deixar uma brecha desse tamanho, ele vem nos derrubar. O inimigo não está brincando de inimigo. O foco do inimigo é o quê? É derrubar os discípulos dele. Mas irmão, mas e aqueles lá que estão lá fora, lá que estão bebendo, que estão isso, aquilo? Ei, a Bíblia nos ensina que é o quê? Jesus levantou os discípulos para levar a palavra de Deus para as ovelhas perdidas de Israel. Ovelha perdida de Israel somos quem? São muitas pessoas que estão lá fora precisando de uma palavra. E quem é os discípulos? É aqueles que estão firmados na rocha, em Jesus Cristo. É tão simples a gente entender. Se Jesus falou, vai, é para ti. Por quê? Porque eu estou contigo. Não te mandei eu. Tenhas bom ânimo. Tenhas bom ânimo. É simples. Somente isso. Fui clamar esses dias, hoje eu fui dormir tarde, eram lá 3 horas da manhã, né? 3:30. E o meu foco era o quê? Levantar 5 horas da manhã, para o quê? Para eu poder gravar o vídeo pro canal. Só que como estava tão curto ali à noite, e prolonguei. Era 8 horas eu levantei. Só que se a gente usar as estratégias de Deus, a gente consegue. Tão simples. A gente, às vezes, nós mesmos não conseguimos fazer as coisas de Deus, nós mesmos ficamos fadigados. Por quê? Porque a gente não nos organiza. Às vezes a gente quer abraçar tudo e acabamos fazendo tudo um pouquinho. Eu quero fazer isso, eu quero ler livro, eu quero fazer teologia, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer tudo. Sendo que Jesus está olhando assim, tu quer fazer tudo, mas é eu que te dou a sabedoria, é eu que te dou a graça. Vale mais a pena a gente fazer pouco, porém com qualidade, do que a gente tentar fazer tudo e não conseguir fazer nada. Às vezes a gente quer evangelizar, a gente quer ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente quer fazer curso, a gente quer tudo pro reino de Deus, sendo que a gente acaba lendo a Bíblia, um versículo, deu a oração 5 minutos, eu vou ler um livro lá de Deus, é só o primeiro parágrafo. Deus, ele não quer resto, Deus, ele quer por completo. Glória a Deus. Faça por completo, porque ele merece. Jesus merece por completo. Se você orar, ora, mas sem cessar, sem assim, eu vou orar, mas já vou me levantar. Ei, se programa. Se você tem que trabalhar às 8, se programa, vai e faz. Porque Deus, ele é contigo. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é tão maravilhoso, sim ou não? Sim. Deus, ele tem nos levantado, só falta eu e você aceitar o chamado de Meu Deus Deus. do céu, aleluia. Mas, irmão Diogo se levantou contra mim, irmão Jéssica se levantou. Meu Deus. Deixa se levantar, igreja. A Bíblia nos ensina. Jesus olha assim, mas aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra.
vai ver, sobrou só as pedras. Todo mundo evaporou. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Mas o objetivo do discípulo é não olhar o erro do irmão, para a gente crescer no Evangelho de Deus, para a gente crescer cada dia mais. Aleluia. Não deixar que o orgulho tome conta de nossa vida. Muitas das vezes o orgulho não deixa com que a gente faça as coisas de Deus. Verdade. O orgulho não deixa com que a humildade saia para fora. O orgulho não deixa com que eu e você seja humilde, com que a gente ame, com que a gente desfrute as coisas do Espírito Santo, o que? As virtudes. Tu sabe por quê? Posso na Bíblia. Quando é que Satanás perdeu as virtudes do Espírito Santo? Quando ele manifestou o orgulho. Então não deixa o orgulho. Não deixa o orgulho tomar conta da tua vida, mas sim as virtudes do Espírito Santo. Amém, igreja? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Eu quero dizer algo tão importante, algo tão grande aqui, para você pegar nessa noite. Pega e leva para casa. E decreta que você é um discípulo. Sabe, o inimigo vem e fala assim, ó, isso daí não é nada, isso tá até fraco, tá até querendo se desviar, sair do caminho. Hoje é noite de você declarar que o inimigo caiu por terra. Eu quero deixar uma chave aqui, o quê? Coloca na tábua do teu coração. Se Jesus, ele te chamou, é porque ele confia em ti. Se Jesus, ele te chamou pelo nome, como ele chamou Jeremias, como ele chamou os discípulos, é porque ele confia. Ah, mas irmão, eu estou tão fraca, eu mal consigo orar. Jesus continua confiando em ti, porque foi ele que te chamou, e quando ele te chama, é porque ele sabe da capacidade que tem, que ele colocou em tuas mãos. Glória. Deus, ele é tão tremendo, igreja. Deus, ele é tão tremendo. Deus, ele é maravilhoso. Glória, Deus, ele é glória, tão glória. maravilhoso que eu estava tão acomodado no mordomismo, sabe? Eu estava tão acomodado, estava tudo de boa para mim. E as portas se fecham. Mas quando você começa a buscar se entregar verdadeiramente para o Evangelho de Deus, as portas começam a se abrir. Tanto no seu lar, na sua família, geral, as portas vão se abrir. Mas se você ficar parado, como é que a porta vai se abrir? Como é que você vai conseguir enxergar a luz, sendo que você está parado dentro de um peixe? Sendo que você está parado dentro da caverna. Quando Jesus pegou e chamou Jonas, sai para a luz. Elias, sai para a luz. Jesus, ele quer nos levantar. Profetas, pregadores da última hora. Que Deus abençoe a sua vida.